Olá, alunos, tudo bem? Vamos aqui continuar nossa aula, lembrando que a correção será no final desse capítulo. Assim que eu terminar o conteúdo desse capítulo, eu irei separar um vídeo ou 2 vídeos para que a gente possa corrigir todas as atividades propostas nesse capítulo sobre potência. Sendo que se você já me enviar pelo WhatsApp, eu já lhe dou a devolutiva das questões corretas e incorretas, tá bom? Então vamos lá, potência de base 10. Só um minutinho aqui. Já passamos por esse assunto, né? Potência de base negativa. Vamos entrar aqui, potência de base 10. A potência de base 10 é como o próprio nome diz, né? Quando a base ela é 10. Nós temos aqui 10 elevado à quarta potência, então automaticamente serão 4 zeros. 10 elevado à terceira potência, 3 zeros. 10 elevado à segunda potência, 2 zeros. 10 elevado a 1, 1 zero. 10 elevado a menos 4. Observe que quando o expoente ele é negativo, no caso, a gente precisa inverter a base. Quando não aparece nada no denominador, já sabe que o número é 1. Então, será o inverso de 10 sobre 1 é igual a 1 sobre 10. E o 4 ficou negativo, foi para lá positivo. 1 elevado a 10 elevado à quarta potência é o mesmo que transformar em número decimal andando 4 casas para a esquerda. Pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda ficou 0,0001. 10 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 sobre 10 ao cubo, aí ficará 0,001. 10 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre 10 ao quadrado, ficará 0,01. E 10 elevado a menos 1, mesmo que 1 sobre 10 elevado a 1, ou 0,1. Vocês precisam notar o seguinte: se o expoente são números inteiros positivos, a quantidade de zero à direita do número corresponde ao expoente. Ó. Pode ver aqui, ó, 5 zeros. Exemplo, para calcular 10 elevado à nona potência, pode acrescentar 9 zeros à direita do algarismo 1. Ó, 9 zeros à direita do algarismo 1. Agora, se o expoente são números inteiros negativos, a quantidade de casa decimal do número corresponde ao expoente, ó. Pode ver. Depois da vírgula, nós temos 5 casas à direita. 10 elevado a menos 8, então depois da vírgula terá 8 casas à direita, ó. Pode observar. 7 zeros e o número 1, totalizando 8 casas à direita. Para nível de conhecimento, quem foi Arquimedes? Arquimedes ele desenvolveu trabalhos em vários campos da matemática e da física. Em uma de suas obras, ele estimou a quantidade de grãos de areias necessários para preencher todo o universo, considerando o conhecimento de astronomia que se tinha na época. Como o número seria muito grande, ele fez seus cálculos usando a miríade, número grego que representa 10.000. Na atual representação, o resultado obtido por ele foi 10 elevado a 63 grãos de areia, ou seja, o número 1 seguido de 63 zeros. A partir dessa ideia, agora vamos aqui para a notação científica. No meio científico, frequentemente é necessário escrever e efetuar operações com números muito grandes ou muito pequenos. Para trabalhar com esses números, a gente usa uma escrita abreviada chamada notação científica. Nela, os números são representados da seguinte maneira: A vezes 10 é a enésima potência, em que A é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E N é um número inteiro. Observe aqui, ó, nós temos alguns exemplos de situações em que a gente pode usar a notação científica na escrita de números. Por exemplo, a velocidade da luz é de 300.000 km por hora. Então, 300.000 é o mesmo que 3 vezes 100.000. Na notação científica, ficaria 3 vezes 10 elevado... Quantos zeros nós temos aí? 5.
então será 10 elevado à quinta potência. Agora vamos para outro exemplo. Um fio de cabelo tem em média 0,00008 metros de espessura. Como que ficaria? Você vai pegar o valor 8 e dividir por 100.000. Quando o número ele é decimal, abaixo de 1, né? Ele se torna um número decimal, então você pode observar que a notação científica ela é negativa, porque nesse caso a vírgula vai ter que andar para a direita para que o número se torne um número natural, acima de zero, e deixe de ser um número decimal. Então, na notação científica, quando ele é decimal e é necessário andar para a direita com a vírgula para que ele se torne um número natural, nesse caso o expoente ele é negativo, tá bom? Então, nesse caso, você vai repetir o 8 vezes, como é notação científica, a base central é o 10. Então, sempre será vezes 10, tá bom? Agora, você só tem que ter atenção para o expoente. Ó. Pode observar que aqui nesse primeiro exemplo, o expoente ele é positivo, porque ele é um número que não é decimal. Ele é um número natural. Então, se ele é um número natural, nesse caso, o meu expoente ele é positivo. Aqui, como ele é um número decimal, abaixo de 1, né? Ele se torna um número com expoente negativo. Aí, quantos zeros nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Então, vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, olha esse valor aqui, ó. Olha, nosso planeta, ele tem aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Então, que a gente vai transformar aqui em notação científica. Você vai pegar o valor 7,6, porque a vírgula andou para a esquerda, para que o zero pudesse sumir. E a gente multiplicou por 9 zeros, ó. Pode observar que nós temos 9 zeros. Então, nesse caso, 1 bilhão, né? Nesse caso, você vai levar 10 elevado à nona potência. Então, será 7,6 bilhões vezes 10 elevado à nona potência. Eu irei deixar para vocês também um vídeo complementar sobre notação científica logo após esse meu vídeo, para reforçar o conteúdo. Depois que você fizer isso, você vai realizar as atividades propostas das páginas 117 até 119. Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Oi, gente! Bem-vindo a mais uma aula do meu canal. Eu sou a Giz e hoje eu vou ensinar para vocês sobre o conteúdo de potências de base 10. Se você tem dúvidas, então vem comigo! Oi, gente! Antes de começarmos o estudo de potências de base 10, é preciso que você retorne lá naquele vídeo que nós estudamos sobre potência. Você se lembra? O que é uma potência, como que se calcula, o que era base, o que era expoente. Se você se lembra, ok, vamos lá. Se você não se lembra, eu vou deixar aqui para vocês o vídeo e você volta lá, revisa a matéria e depois continua a potência de base 10, ok? Então vamos lá. Para eu estudar então uma potência de base 10, eu montei um esquema para vocês, para ficar melhor de entender. Vamos começar aqui pelo 10 elevado a zero. Você se lembra quanto é 10 elevado a zero? 10 elevado a zero é 1. Muito bem, para quem respondeu 1. E quanto é 10 elevado a 1? Seria 10, porque esse expoente 1, né, tá mandando ele multiplicar por ele mesmo, né? Não tem, só uma parcela do 10. E quanto seria 10 elevado a 2? Seria 10 vezes 10, porque esse expoente 2 manda o 10 se multiplicar por ele mesmo 2 vezes. E 10 vezes 10 resulta em 100. E 10 elevado à terceira potência, ou 10 elevado ao cubo, é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. São 3 fatores do 10. E 10 vezes 10 vezes 10 resulta em 1000. Aqui você já deve ter percebido um padrão, né? Que quando, olha bem,
Quando o meu expoente aqui era 1, nós tínhamos aqui ó, um zero apenas. Quando o meu expoente foi 2, quantos zeros eu tive na resposta? 2 zeros. E quando o meu expoente aqui é 3, olha quantos zeros eu tenho na resposta? 3 zeros. Então, existe esse padrão, que o expoente vai determinar quantos zeros nós teremos depois do 1, ok? À direita do 1. Mas e agora? Isso acontece também do lado negativo, com o expoente negativo? Para quem prestou atenção naquela aula de potências de expoente negativo, já deve estar falando a resposta para mim, né? Então, eu faço o inverso da base, toda vez que o expoente é negativo, eu faço o inverso da base. O inverso de 10 é 1/10. E a partir do momento que eu fiz o inverso dessa base, o meu expoente ficou positivo, ok? E 1/10 elevado a 1 é 1/10 mesmo. 1/10 está escrito ali na forma de fração. Como eu faço para escrever aquele número agora na forma de decimal? É a mesma coisa que 0,1, ok? E agora, quem já sabe, quanto é 10 elevado a menos 2? Então, eu faço o inverso, já que o meu expoente está negativo. E feito o inverso da minha base, o expoente fica positivo. E 1/10 elevado a 2 é a mesma coisa que 1/100. 1/100 aqui está escrito na forma de fração. Como fica na forma decimal essa escrita? Fica 0,01. Você já conseguiu perceber que tem um padrãozinho ali? Se você já conseguiu, então você já consegue responder essa potência de 10 elevado a menos 3. Quanto que dá? Você já sabe aí? Então vamos conferir. Então 10 elevado a menos 3 seria 0,001. Ok? Você percebeu o padrãozinho que tem? Então, se o meu expoente é 1, ele terá uma casa decimal. Se o meu expoente é 2, ele vai ter 2 casas decimais. E se meu expoente é 3, ele vai ter 3 casas decimais. Certo? Então, se o expoente é negativo, vocês já conseguem se lembrar. Toda vez que o expoente é negativo, a minha resposta vai ser o número decimal, ok? E se o meu expoente é positivo, eu terei um resultado inteiro. Muito bem, gente? Então, espero que vocês tenham prestado bem atenção aqui, porque agora eu vou passar para o conteúdo de notação científica. E para a gente estudar notação científica, é necessário que vocês tenham entendido esse esquema que eu fiz aqui com vocês. Ok? Vamos para a notação científica? Gente, então agora nós vamos passar para o conteúdo de notação científica, tá? Nós vamos utilizar aquilo que nós vimos sobre potências de base 10 e vamos aplicar aqui na notação. Para que eu utilizo notação científica? Você tem ideia? Eu utilizo a notação científica para representar de uma forma simplificada números que são demasiadamente grandes ou que são pequenos. Então eu escrevo utilizando a notação para que eles fiquem de uma forma simplificada, certo? Tanto a leitura desse número quanto a minha escrita. O conceito de notação científica não é utilizado só aqui na matemática. Você utiliza muito esse conceito nas aulas de física e nas aulas de química também. Então, aproveita aí, tira suas dúvidas, tenta entender direitinho para utilizá-la nas outras aulas, ok? Então, eu vou explicar aqui para vocês, como que funciona o conceito de notação científica. Ele segue um padrão também, eu não posso ficar escrevendo qualquer número. Então, ele vai ser assim, o número que eu coloco aqui dentro desse quadradinho tem que ser um número que esteja entre 1 e 10. Só que presta bem atenção, esse número, ele pode ser o 1, inclusive o 1, só que ele nunca pode chegar no 10. Tá? Então, ele tem que ser menor que 10, mas ele pode ser igual a 1. Então, ele é entre 1 e 10. Daí, sempre eu vou colocar, então, esse número multiplicado por 10. Lembra da potência de base 10? Por isso que nós precisávamos aprender aquele conteúdo para falar sobre notação científica. Então, eu coloco uma base 10 elevado a um expoente
um expoente que vai ser o tanto que a nossa vírgula vai caminhar, vai se deslocar naquele número. Tudo bem? Então vamos fazer os exemplos. Gente, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos da aplicação do conceito de notação científica para representarmos números que são considerados grandes. Então eu trouxe aqui a distância da Terra ao Sol, que é de 149.600.000 quilômetros, e a velocidade da luz, que é de 300.000 quilômetros por segundo. Um conceito aqui muito utilizado nas aulas de física, tá? Então, como que ficaria essa escrita no conceito de notação científica? Então, lembre-se bem, o conceito de notação científica é o número aqui, né? Que seria o nosso coeficiente. Ele tem que ser entre 1 e 10 e ele pode ser igual a 1. E aqui a nossa potência de base 10 com o nosso expoente, que vai mostrar pra gente, como eu disse lá no início, quantas casas a vírgula vai se deslocar no número. Então vejam para esse número, ele não tem vírgula, é um número inteiro. Se ele é um número inteiro, a vírgula ela fica oculta na última casa aqui, ó. Então ela está aqui. Então para eu colocar no conceito de notação, esse número aqui vai ter que ser entre 1 e 10. Então se eu colocar aqui a vírgula, por exemplo, vai ficar o número 149. Aí não pode, porque passou de 10. Se eu colocar a vírgula aqui, também não vai poder, porque dela deu 14, passou de 10. Então, essa minha vírgula só vai poder ficar aqui, nesse 1. Então, eu sei que vai ser 1, 4, 9, 6. Eu considero todos os outros números que estão ali, né? Que são diferentes de 0, todos os algarismos. Ok? Agora, então, colocando naquele padrão vezes 10. Agora, o expoente aqui, ele vai ser, então, quantas casas que eu tive que deslocar a vírgula daqui até chegar lá no 1. Então, vamos contar? Então, ela pulou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, o nosso expoente aqui será 8. Então, a escrita simplificada ficaria 1,496 vezes 10 à oitava quilômetros. Então, utilizei o conceito de notação científica aqui. Segundo exemplo, aqui, você já deve estar sabendo como que vai ficar, né? Então, a vírgula tá aqui, ela tá oculta quando o número é inteiro. Então, ela tem que ficar no 3 aqui, né? Para ficar entre 1 e 10. Então, ela vai ser 3 vezes, aqui não tem mais algarismo que seja diferente de 0, vezes 10. Vamos contar quantas casas eu desloquei a vírgula? Então, ela foi, ó, 1, 2, 3, 4. Ela deu 5 passos para chegar até lá no 3. Então, o meu expoente seria 5. Então, eu tenho a escrita em notação científica que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Mais uma vez, utilizando o conceito de notação científica. Agora, nós vamos passar para mais 2 exemplos, utilizando esse conceito de notação científica, só que agora para números que são considerados pequenos. Vamos lá? Bom, gente, eu trouxe aqui agora 2 exemplos de novo. Então, agora do diâmetro do átomo de hidrogênio. Olha o tamanho desse número, quer dizer, pequeno demais, né? Mas tem muitos algarismos. E então, como eu vou escrever esse número utilizando o conceito de notação científica? Então, lembrando, ele pode ser 1 e não pode ser o 10, né? Ficar entre 1 e 10, podendo ser 1, vezes 10 elevado a 1n aqui, que seria o tanto de casas que eu vou deslocar a vírgula. Ó, você já se lembra daquela aula que eu falei da potência de base 10? Tá vendo aqui que esse aqui é o número derivado de uma potência de base 10? Então, você se lembra que quando acontecer isso aqui, o expoente vai ser negativo. Agora, o expoente passa a ser negativo, não mais positivo. Igual aquele caso que nós vimos anteriormente. Então, aqui eu terei, então, 1 vezes 10, porque a gente sabe que esse número pode ser 1, vezes 10. Vamos contar quantas casas eu desloco a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Então, como eu sei que aqui é derivado de uma potência de base 10 de expoente negativo, então eu coloco o negativo e o 10 negativo, né? Porque eu desloquei 10 casas com a vírgula. Ok? Agora, nesse segundo caso, eu tenho, então, o comprimento de um típico vírus, então, né? Então, ele tem esse tamanho.
Para eu escrever, então, utilizando o conceito de notação científica, mais uma vez, nós sabemos que esse número aqui é derivado lá da potência de base 10, com o expoente negativo, então não se esqueça disso. Então aqui vai ficar 1 vezes 10. Agora vamos ver quantas casas eu vou deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui vai ficar menos 6. Ok? Muito bem. Então aqui são os exemplos que eu apresentei para vocês da aplicação do conceito de notação científica nas aulas de química, né? Por exemplo, eu falei aquele exemplo das aulas de física. Um vírus você poderia aplicar numa aula de ciências ou biologia. Então, aprende aqui na matemática e aplica nas outras disciplinas, certo? Agora eu vou passar para a resolução de um exercício aqui com vocês, para explicar mais um pouquinho. E você tenta fazer aí e eu faço aqui, ok? Vamos lá? Para você, então, que já leu a questão que eu disponibilizei aí para vocês, então, você já tentou resolver? Então, vamos lá que eu vou resolver com vocês. Essa questão, então, ela traz, então, duas informações abordando números, né, algarismos que são considerados grandes e aqueles que são considerados pequenos demais. Então, aqui nós temos a informação referente à distância de uma galáxia da Terra, que seriam de 43 milhões de anos-luz. E aqui nós temos, então, a informação referente à capacidade de visão de microscópio óptico, que seria de 5 centésimos de milionésimos. Então, para eu representar agora essas quantidades em notação científica, o que mesmo que eu devo fazer? Vamos pensar? Então, lembrando, o número que eu coloco aqui tem que ser de 1 a 10, inclusive 1. Então, aqui, 43 milhões. Vamos escrever, então, primeiro 43 milhões utilizando só algarismos, tá? Então, vai ficar 43 milhões. Aqui eu tenho, então, só utilizando os algarismos. Então, eu já sei que no conceito de notação científica, eu terei que ter 4,3 para ficar naquele nosso padrão de 1 a 10. Aí, multiplicado por uma potência de base 10. Aí, vamos contar quantas casas eu vou deslocar a vírgula. Nesse caso, a vírgula está oculta aqui, né? Ela fica escondidinha. Então, ela vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, expoente 7. Então, aqui eu tenho a representação do meu número 43 milhões em notação científica. E agora aqui, no nosso outro número da capacidade de visão do microscópio, que é o de 5 centésimos de milionésimos. Então, vocês já sabem, então, que vai ficar 5 vezes, porque ó, onde eu vou usar aqui, né? Agora eu vou deslocar a vírgula. Então, vai ficar 5 vezes 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas a vírgula deslocou. Então, significa que o nosso expoente vai ser 8, certo? Não, tá faltando uma coisinha, né, que você já deve ter falado aí. Tá faltando o sinal de negativo, porque você se lembra quando o número era decimal, ele proveio lá da potência de base 10 com expoente negativo. Lembra-se disso? Então, aqui eu escreveria, então, 5 vezes 10 elevado a menos 8. Então, para você que já resolveu a questão, já analisou as alternativas, você viu, então, que é a letra D. Para quem fez, então, e acertou, parabéns. E para você que não entendeu muito bem, vamos revisar a aula para você entender bem, para arrasar nas aulas das outras disciplinas, no Enem e no vestibular. Ok, minha gente? Até mais!